Meus alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência aos nossos encontros. Hoje nós vamos para o terceiro encontro, dentro da disciplina Gestão da Cadeia de Valor, desse excelente curso que vocês escolheram, curso técnico de logística. Antes da gente partir para o tema principal da aula, nós vamos rever o conceito da aula anterior, da aula 2. Nós vimos o conceito de agregar valor. Eu comentei com vocês, dei alguns exemplos de agregação de valor e comentei com vocês que a agregação de valor ela acontece ao longo da nossa vida, enquanto profissional, enquanto pessoa. A gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve e ao longo desse processo a gente vai agregando valor. Essa agregação de valor, ela tem uma finalidade. Enquanto profissionais, isso tem que se reverter em benefício financeiro, né? É óbvio. Se você está agregando valor a teu profissionalismo, você está também, por outro lado, capaz de entregar melhores resultados à organização. Então, agregar valor é um conceito bem amplo e foi um dos temas que a gente viu na aula passada. Nós vimos também exemplos práticos da agregação de valor. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do macarrão instantâneo, né? Nós vimos, apresentamos o conceito de eficiência operacional. Lembrando, eficiência operacional é o quanto essa organização é capaz de fornecer aquilo que foi projetado. Ou seja, eu tenho o objetivo de entrega de 50 pedidos na semana. Se eu entreguei 40, eu não atingi meu objetivo de 100%. Então, a eficiência operacional é o que a organização é capaz de entregar mediante aquilo que foi projetado. Nós vimos também foco no cliente, ou seja, se eu agrego valor, se eu sou capaz de ter uma eficiência operacional alta, tudo isso em prol do cliente, a fim de atender a expectativa do cliente. Agora sim, o tema da nossa terceira aula, implantação da cadeia de valor. Nós vamos verificar o que acontece nesse processo, nesse mundo de implantação da cadeia de valor. Qual o objetivo desta aula? Entender o processo de implantação da gestão da cadeia de valor, conhecer os modelos de operações produtivas, entender o impacto nas operações da cadeia de valor. Lembrando, a gente falou já em alguns momentos, a quantidade de etapas, de variáveis, de subatividades que estão atuando dentro da cadeia de valor é muito grande. Então é importante que você tenha a visão de cada uma delas. Seja a visão sistêmica, é óbvio, mas também a visão lá, daquele pequeno espaço. Porque se você soma os pequenos espaços, você vai ter um todo. E é importante que você não se perca. Se você se perde naquilo que é micro, é bem provável que você se perca também naquilo que é macro. Cadeia de valor. Aqui eu trago uma ilustração, uma figura, um bonequinho aqui que ele está fazendo parte, integrando um elo de uma corrente. Eu acho que essa definição ela resume de maneira bem simples o que é a cadeia de valor. Vocês viram ali, uma corrente ela tem elos à esquerda, tem elos à direita. Esses elos à esquerda a gente pode considerar como fornecedor, ou subfornecedor, ou fornecedor do subfornecedor. Cada uma das atividades que se seguem partindo da organização da qual eu faço parte, partindo da minha atividade até esse subfornecedor. E à direita são as etapas ou as atividades até que se aproxime do meu cliente. Só que a quantidade de variáveis atuando sobre cada um desses elos é muito grande. Vamos imaginar que em cada um desses elos você tenha variáveis que podem deixar esse elo mais robusto ou que podem enfraquecer esses elos, em todos os sentidos. Ou seja, na direção cliente ou quando eu volto na direção do meu subfornecedor. É fundamental que você, enquanto profissional logístico, se atenha a cada um desses elos. Mapeie. Só isso é suficiente? Não. Eu vou pegar um exemplo com base no modelo de Porter. Imagina que você pega a atividade manufatura. Vamos considerar essa atividade manufatura como sendo um dos elos. Eu preciso agora que eu peguei o elo, que eu peguei a atividade de manufatura, entrar em detalhes.
para entender como está acontecendo, para evidenciar oportunidades de melhoria, de maneira que eu possa atuar. Porque o processo de manufatura, ele tem várias subatividades. Podemos pegar também a logística de entrada e recebimento. A logística de entrada e recebimento, ela tem várias variáveis atuando. Então, se cada uma dessas subatividades que estão atuando nesse elo, que corresponde à cadeia de valor, se cada um deles, ou se algum deles apresentar fragilidade, é óbvio que eu vou ter a qualidade dessa minha corrente, dessa cadeia, comprometida. E os elos interligados por si só, eles não representam o valor. O que representa o valor é que esses elos estejam alinhados em busca do objetivo objetivado, o objetivo preconizado pela organização, e agregando valor a cada um desses elos. Aí sim eu posso considerar como uma cadeia de valor. Mas se eu simplesmente considero a relação, a interação entre elos ou entre atividades, mas de maneira que não traga nenhum resultado, isso não é cadeia de valor. Eu tenho um processo interligado, mas eu não posso considerar como cadeia de valor. Cadeia de valor, o modelo de Porter, ele define que um modelo que ajuda a analisar atividades específicas através das quais as empresas criam valor e vantagem competitiva. A maneira como as atividades dessa cadeia são realizadas determina os custos e afeta os lucros. Imagina que, de novo voltando à questão do elo, da corrente. Imagina que você tem um dos elos e esse elo, de certa forma, essa atividade, ela não está agregando, ela está tornando aquele elo frágil ou com risco iminente de que esse elo se rompa. É pouco provável que nos elos seguintes eu consiga corrigir essa deficiência. Se eu romper o elo em cada ponto que seja, isso vai comprometer a minha cadeia final. Então, imagina que a gente está se dirigindo em direção ao nosso cliente. O nosso cliente precisa receber essa sequência de atividades feitas de maneira correta. Senão, vai chegar no meu cliente um produto que não atende à sua expectativa. Só que onde isso começa? Começa lá no meu fornecedor de matéria-prima. Essa matéria-prima tem que chegar com a qualidade que eu pretendo, que eu objetivei, com a qualidade que foi acordada com o meu fornecedor. Se isso não acontece, é pouco provável que ao longo do meu processo, das etapas que se seguem, que eu consiga corrigir aquilo, colocar de maneira redonda. Vamos pegar um exemplo, uma corrida de revezamento, 400 metros. Mesmo atletas de alto rendimento, é pouco provável que um atleta que saia com bastão, se ele tiver uma diferença enorme para passar o bastão no primeiro revezamento, se a diferença for muito grande, dificilmente esse segundo, esse terceiro ou esse quarto atleta vai conseguir retirar essa diferença. É pouco provável que isso aconteça. E no ambiente corporativo também. Então você, enquanto profissional logístico, você tem que se ater a isso. Tudo tem que funcionar como um relógio. Se algo destoa, você tem que identificar. Lembra? Sair um pouco da visão sistêmica e entrar lá no foco daquele ponto específico. Atuar, corrigir, para que aquele elo se mantenha íntegro e que ele não comprometa todo o sistema. Para que aquilo sim agregue valor, para que aquilo sim seja uma cadeia de valor. Tá? Se não, aquela representação que foi passada anteriormente, que é a questão dessa sustentação dos elos da corrente, em vez de você estar agregando valor, você está segurando a estrutura da organização e podendo colocar ela em ruína. Né? Por quê? Cada um desses elos está puxando para baixo a estrutura. E não é isso que precisa acontecer. E você, enquanto profissional logístico, tem que se ater a isso. Implantação do processo e gestão da cadeia de valor. Vamos entender um pouco como acontece esse processo de implantação. Mapeamento da cadeia de valor ajuda a identificar desperdícios no fluxo de valor e identificar ações de melhoria para construir um processo com melhor produtividade, qualidade, rapidez e menor custos. A gente vai ver um pouco à frente, mas o objetivo é identificar desperdícios e agregar valor.
Talvez não só identificar desperdícios, mas identificar oportunidades de melhoria. Se você tem a manipulação, imagina que, vamos pegar a etapa de Porter, as primárias, né, atividades primárias, e vamos pegar a atividade de recebimento e acondicionamento material. Você recebe esse material, você tira ele do caminhão, deposita. Em vez de você colocar já próximo do teu cliente que vai manufaturar, se você faz armazenamentos que demandam muitas movimentações, isso é valor não agregado, isso é desperdício. Qual que é o correto? Você tirar o produto e deixar ele de maneira mais próxima possível de onde vai ser consumido. Esse é o ideal. Mas às vezes não é isso que acontece. E às vezes você não se atém a isso. E é ali que você perde. Em pequenos detalhes, mas esses detalhes se somam, que viram uma bola de neve e que depois vai impactar na tua margem ao longo dos processos, ao longo dos elos. Identificar as subatividades para cada atividade primária. Atividades diretas, atividades indiretas e atividades de garantias da qualidade. Cada uma das atividades primárias precisam ser mapeadas quanto àquilo que é direto, quanto àquilo que é indireto, quanto àquilo que é controle. De novo, voltando ao exemplo da logística de entrada. Eu pego o material, tiro ele do caminhão e deposito ele em determinado local. Se eu faço muitas manipulações, essa atividade indireta, que seria, ela está onerando o meu processo. Né? Então, é importante que você aplique esse conceito em cada uma dessas etapas. Né? Seja atividade direta, ou atividade indireta, ou atividade de controle. Identificar para cada subatividade, para cada uma das subatividades também da mesma forma, as atividades diretas e as atividades indiretas e atividades de garantia da qualidade. Podemos dizer que é fatiar o processo. Tá? Então, na manufatura, o que é direto? Direto da manufatura é eu pegar o componente, a pessoa que faz a atividade de montagem, ela pega o componente, monta e aquilo é enviado. Aquilo é uma atividade direta. Uma atividade indireta é esse produto, esse insumo chegar até esse ponto. Tá? Uma atividade indireta é eu fazer uma depotagem que seja, um transporte indireto desse material. Imagina que eu vá fazer o produto, vá fazer a operação e tenha que fazer uma inspeção. Essa inspeção, ela não agrega valor, ela não é atividade direta, é uma atividade indireta, uma atividade de controle. Então, isso ao longo do processo ocorre muitas vezes. Agora, é fundamental que isso seja identificado e minimizado, porque senão você tem uma sequência de atividades de controle ou uma sequência de atividades indiretas que não necessariamente são atividades que estão agregando valor ao produto ou ao serviço. Identificar as ligações em cada atividade. Encontre as ligações entre todas as atividades de valor identificadas. Vai demorar um tempo, mas essas ligações são cruciais no aumento da vantagem competitiva da estrutura na cadeia de valor. Pessoal, é fundamental que você se dedique a mapear. É um trabalho demorado, dependendo da quantidade de variáveis. Lembra que eu falei na primeira aula, uma microempresa, para você mapear o teu processo, talvez seja relativamente fácil. Uma média empresa, talvez tenha um pouquinho mais de complicações. Uma grande empresa nem se fala. Mas é fundamental que você mapeie essas atividades, subdividindo. Porque se você faz isso, a possibilidade de você identificar desvios já no momento, já em um momento que você possa atuar sem grandes impactos, é certa. Agora, se você não atua de maneira pontual, você deixa para atuar já depois do processo ter sido concluído, ou da etapa ter sido concluída, talvez o impacto já esteja efetivado e você não consiga corrigir aquilo. Tá joia? Procurar oportunidades para aumentar o valor. Reveja cada uma das subatividades e ligações identificadas e pense como é
que pode mudá-las ou melhorá-las desde o modo a maximizar o valor e oferecer aos seus clientes. Ou seja, é fundamental que você identifique, você se dispõe a identificar, a analisar. É cômodo você verificar que um resultado está sendo atendido, né? Mas você talvez não tenha o interesse ou não queira melhorar aquele resultado ou avançar um pouco mais. Esse avanço, essa melhoria é o valor agregado, é o diferencial. É o que vai tornar lá no final uma margem maior. E isso, ao longo de cada atividade, seja ela de apoio ou atividade primária, ele existe com inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades se evidenciam ao longo do processo, ao longo da atividade logística de entrada, de saída, do transporte dos fornecedores. Por que não o fornecedor? O fornecedor é teu parceiro. Você precisa que ele esteja com a cadeia de valor dele enxuta. Por que não você dá apoio para o teu fornecedor? Né? Talvez ele tenha uma dificuldade, que essa dificuldade impeça de ele fornecer um produto no tempo correto ou com a qualidade correta, que você, enquanto profissional logístico, você já tem a expertise para ajudar. E não adianta você achar que ele é simples, é um fornecedor e que não vai impactar. É claro que vai impactar. Então, cabe a você ir lá no teu fornecedor ou disponibilizar recursos, ajudar para que ele possa corrigir aquele desvio, para que ele possa fornecer, de novo, de maneira a não comprometer ao processo como um todo. Né? Isso é mérito para você, isso é mérito para o teu cliente, para o teu fornecedor, e é óbvio, isso é mérito para o teu cliente, porque você vai estar atuando de maneira a minimizar as variáveis que podem comprometer a capacidade de você atender o seu cliente, em cada um dos quesitos: qualidade, tempo, custo, prazo. Então, não existe delimitação. Você, enquanto profissional logístico e respeitando o teu perímetro de atuação, você tem que estar atento a todas as possibilidades, a todas as variáveis que estão atuando. Participação da logística na cadeia de valor. Logística hoje, dentro dos conceitos do gerenciamento da cadeia de suprimentos, não trata tão somente das operações logísticas clássicas. Atua fortemente na concepção, planejamento, implementação e execução dos projetos estratégicos das empresas. Meus alunos, a logística, ela não se limita a transporte, a armazenamento. Quando vai se criar um projeto novo, um produto, a logística ela tem participação fundamental. Ela participa do comitê. Por quê? A logística necessita dar a sua experiência, trazer a sua experiência, a sua expertise, no que se refere à embalagem, a condicionamento, no que se refere a layout. Então, é totalmente comum que você tenha a logística participando dos processos, das evoluções dos projetos. Uma fábrica nova, um processo novo, a logística está ali acompanhando. Por quê? Pela experiência, e se aquilo não for identificado e corrigido antes mesmo de ser aplicado, o custo depois para a correção, ou o custo de conviver com aquele desvio, vai ser muito grande. Grande a ponto de comprometer o funcionamento da cadeia de valor, através do custo ou através da qualidade. Então, hoje, se você pega as empresas, a logística está participando, né? Seja junto com a engenharia, mas ela seja com a qualidade. Não existe uma fronteira. Existem, sim, os departamentos, engenharia, qualidade, mas a logística, ela aplica esse conceito de qualidade em todas as suas atividades, principalmente no projeto. Pelo menos é isso que deve acontecer. 5 objetivos de desempenho: fazer certo, fazer rápido e pontualidade. Fazer certo, qualidade; fazer rápido, atende à redução dos prazos; e pontualidade, confiabilidade. Então, é fundamental fazer certo a qualidade, fazer rápido. Talvez isso vocês entendam, poxa, mas isso é básico. Deveria ser básico, mas nem sempre é básico. Deveria ser pensado como um diferencial. Eu faço, atendo à expectativa do cliente no que se refere a prazo. Ele me pediu
o prazo de entrega, ele quer que eu entregue em 5 dias. Eu preciso trabalhar para entregar em 4. Se eu entregar em 4, imagina a satisfação que esse cliente vai ter. Então, é fundamental que eu não me contente simplesmente com aquilo que está projetado. Aquilo é importante, mas não é diferencial, porque você faz, o profissional logístico da outra organização, do teu concorrente, também faz. Então, busque diferenciar. Ainda nos 5 objetivos, mudar o que faz atende à flexibilidade e fazer mais barato, vantagem de custo. Flexibilidade. É importante destacar. Você, atuando frente a uma cadeia de valor, certamente você tem vários clientes ou vários fornecedores. É importante que você tenha a flexibilidade diante de necessidades pontuais que surjam, de atuar para não deixar de atender um ou outro. Para que isso aconteça, você tem que ser flexível, porque nem sempre as coisas acontecem conforme exatamente aquilo que está planejado. Podem surgir situações que demandam de você, por exemplo, eu deveria produzir o produto A, né, mas por algum motivo eu não tenho o produto A disponível. Poxa, então vou ficar com o processo parado, a linha, o processo de manufatura vai ficar parado, eu vou ficar com 100 pessoas paradas, aguardando a chegada do produto A? Não, eu tenho a demanda de um produto B que não vai ser hoje, mas vai ser para daqui a 2 dias. Vamos entrar no processo com esse produto B. Vamos trabalhar sobre ele, até que chegue o produto A. Então, dessa forma, você não vai ter lá 100 pessoas paradas, você não vai ter um processo parado. Então, isso é flexibilidade. Eu tenho um fornecedor que não foi capaz de atender. Beleza. O que eu posso fazer para contribuir para minimizar esse impacto? Em vez de eu esperar que o fornecedor traga até mim a matéria-prima, eu posso ir lá buscar. Eu posso minimizar essa perda. Talvez eu não elimine a perda, eu vou ter a perda, mas eu posso minimizar. São ações, são manobras que, se aplicadas, se refletem na flexibilidade. E isso diretamente na sustentabilidade do processo da organização. Fazer mais barato a vantagem de custo. É óbvio. Se eu tenho, ao longo do meu processo, ao longo das minhas atividades, a gestão de maneira eficiente, eu vou, na pior das hipóteses, não onerar. Eu vou manter o custo em relação àquilo que foi projetado. Só que é óbvio, se eu consigo atuar em alguma das etapas ou subatividades de maneira a otimizar, produzir mais com o mesmo tempo, utilizar um recurso que estava ocioso para fazer uma outra atividade ou para produzir mais componentes, isso é agregar valor ao custo. Então, é fundamental que eu identifique essas oportunidades. Qualidade. Número de defeitos por unidade, nível de reclamação do cliente, nível de refúgio, alegação da garantia da qualidade, tempo médio e score de satisfação. Em cada uma das atividades, eu tenho a possibilidade de atuar sobre a qualidade dela, seja na manufatura, seja nos processos logísticos. Então, eu consigo medir a qualidade em cada uma dessas etapas. E é fundamental que eu cheque a cada momento. Por quê? Eu falei há pouco. Se eu não faço isso, eu tenho o risco enorme de estar criando uma bola de neve. E essa bola de neve, ao final, vai chegar de maneira a me forçar a repassar um valor para o meu cliente, valor esse que talvez ele não estivesse esperando, né? Ou que vai comprometer a sustentabilidade do meu negócio, eu não querendo repassar, querendo arcar com esse custo, mas talvez eu não consiga me manter, sobreviver no mercado. Rapidez, tempo de cotação do cliente, lead time do pedido, frequência de entrega, tempo de atravessamento, tempo de ciclo. Isso também em cada uma das atividades, seja na atividade logística, é óbvio, na atividade logística eu consigo aplicar a questão do tempo, eu preciso ficar atento. Imagina que eu tenho um deslocamento de produto que eu deveria fazer ele em 2 horas e por algum motivo eu estou levando 2 horas e meia para fazer esse deslocamento. Alguma variável está atuando para que eu tenha esse desvio de meia hora. Eu preciso identificar.
Pode ser que o meu equipamento não esteja correspondendo, pode ser que a pessoa que faz essa manipulação não esteja apta a fazer. Então, eu preciso ficar atento em cada uma das atividades, no processo da mesma forma. Eu preciso atender o quesito qualidade, porque se eu não atendo o quesito qualidade naquela etapa, isso vai ser passado. E a bola de neve vai caminhar ao longo da cadeia. Confiabilidade, percentual de pedidos, atraso médio, proporção de produtos em estoque, desvios, aderência à programação. Em relação àquilo que foi programado, eu estou cumprindo. Então, é fundamental essa minha capacidade, esse meu respeito. Flexibilidade. Flexibilidade eu comentei há pouco. É eu me adaptar diante das variáveis que possam surgir. Né? Seja o prazo de entrega, seja eu não receber o material A e eu colocar o material B para ser processado. Isso é flexibilidade. Custos, tempo mínimo, utilização dos recursos, produtividade, eficácia. Eu falei de rendimento operacional. Se você não tem um rendimento operacional dentro do que é preconizado, você vai automaticamente influenciar nos custos. Esse custo vai se estender ao longo da cadeia, podendo chegar até o cliente. E o cliente podendo simplesmente falar, não, eu não quero pagar por isso. O que é produtividade? Está relacionado à eficiência. Uma indústria produtiva é uma indústria que produz com eficiência, com o melhor aproveitamento possível. Produtividade aqui, numa empresa, insumos são combinados para fornecer uma saída. Tem entrada, transformação, saída. A produtividade se refere ao maior ou menor aproveitamento dos recursos desse processo de produção. E aqui, eu resumo, produtividade é a quantidade de saída em função da quantidade de entradas. Pessoal, aqui eu trago para vocês alguns exemplos, alguns exemplos da Revolução Industrial ao longo dos anos. De 1960 a 1840, a máquina a vapor, indústria têxtil. 1950 a 1945, energia elétrica, carros, telefone e avião. De 1950 a 2000, rapidez do desenvolvimento de novas tecnologias. E, nos dias atuais, inovação, tecnologias em automação. Aqui nós estamos falando da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0, pessoal? Hoje nós temos recursos, temos equipamentos que realizam determinadas atividades sem que tenha intervenção direta da pessoa, de uma pessoa. Hoje, no ambiente fabril, você tem transportadores que pegam o produto do ponto A, leva até o ponto B, sem que tenha alguém para transportar. Carrinho, em muitas organizações, é coisa do passado. Você fala desses recursos. Você tem, no agronegócio, implementos agrícolas que fazem as atividades sem necessariamente ter uma pessoa lá. Por exemplo, um trator. Você tem um trator que cumpre a função de colher, de colher ou de arar, se baseando pelo GPS, através de sensores. Essa é a indústria 4.0 que vocês estão fazendo parte. Que vocês têm o desafio de acompanhar as demandas e dar respostas frente a essas demandas. Um resumo do encontro. Nós entendemos sobre o processo de implantação da gestão de cadeia de valor, conhecimentos dos modelos e operações produtivas e entendimento do impacto das operações na cadeia de valor. Meus alunos, bons estudos, até o próximo encontro.